A paz do Senhor Jesus, irmãos, que a graça do nosso Deus, a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja conosco nessa noite. Amém? Minha oração é que você saia hoje daqui alimentado pela palavra de Deus. Que Deus fale no teu coração, que Deus te traga um alimento. Hoje, primeiro dia da semana, nós descansamos, e depois nós trabalhamos. E que hoje Deus possa te encher, te preparar para essa semana, para as vitórias que Deus tem para nós. Antes de a gente começar, eu quero te convidar a nós orarmos a Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse momento, Deus, clamar, pedir a Deus a tua bênção sobre tudo que nós vamos falar hoje. Pedir que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor nos dê o alimento espiritual nessa noite. Que o Senhor encha o nosso coração. Que o Senhor nos deixe muito bem alimentados, Deus, para essa semana. Que o Senhor nos nutra espiritualmente, Deus. Eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor fale, Deus, a cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade, Deus, neste lugar, para falar conosco. E que nós queremos também, no nome de Jesus, Deus, ordenar que todo espírito, Deus, contrário, todo espírito de confusão, todo espírito que tenta, Deus, confundir a tua palavra, distorcer a tua palavra, Deus, está repreendido no nome de Jesus. Que saiam todos agora, no nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo fale conosco. Amém. Quero começar essa noite dizendo para você que você é muito amado por Deus. Já foi falado, né? Vamos continuar. Você é amado pelo Pai. Deus se importa com você e com os mínimos detalhes da sua vida. Você sabia disso? Eu sabia, né? Eu também, mas às vezes a gente temos vivido isso, temos colocado isso no nosso coração. O que é importante para você é importante para o seu pai. Você já teve um tempo assim que você ficou com Deus, que você ficou com muita saudade dos seus filhos, né? Que você estava com aquele amor no seu coração? O que é importante para o seu filho é importante para você. E esse amor que nós sentimos é tão pequeno comparado com o amor do nosso pai. Em João 15, 13, não precisa abrir lá, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Não existe ninguém que te ame mais do que Jesus. Eu sei que minha esposa me ama muito, né? Nós estávamos no encontro sexta-feira, primeiro encontro casados para sempre, e nós falando, né, do como que a gente se conheceu e tal. Estava conversando com ela. Eu sei que ela me ama muito. Até achei um cartãozinho aqui, ó. Não vou tirar aqui que está marcando aqui. Talvez depois eu leia o que está escrito aqui, tá? Que tinha muitos na minha Bíblia, eu não sei onde que eu guardei. Eu achei um hoje, tinha um lá perdido. E eu falei, nossa, né? Ela está falando que ela estava orando por mim e coisas Deus mudou na minha vida, né? Vou deixar você mais curioso ainda. Então, Deus nos ama demais. É essa mensagem que eu quero que você entenda essa noite. Nós vamos falar muita coisa, mas o principal é isso. Deus, Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com aquilo que você está passando hoje, com o problema que você está passando. E Ele se importa. Mas às vezes a gente esquece de falar com Ele. Tem um versículo, estava orando hoje de manhã, e tem um versículo que me veio muito à mente, que diz, né, lá de Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se eu abrir a porta, ele fala, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você
e você comigo, né? Então, Deus, ele quer ter esse relacionamento conosco, ele quer que a gente ceie com ele, que a gente possa tirar do nosso coração e entregar para ele aquilo que está no nosso coração. Amém? Eu quero que você abra agora a tua Bíblia, se você trouxe ela aí, senão a gente vai ler no telão, Romanos 8:32. Romanos 8:32, eu vou ler aqui na linguagem do João Ferreira de Almeida. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo faz uma pergunta retórica, né? Ele faz uma pergunta que é uma resposta. Ele fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, antes de tudo por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando eu falei para você que Deus se importa com todos os detalhes da tua vida, se é importante para você, é importante para Deus? Eu não estava falando o que eu acho. Está escrito aqui, irmãos. Foi Paulo que falou. Né? Às vezes a gente fala, isso é muito pequeno para Deus. Paulo está falando, é o contrário. Se Deus deu o Filho para nós, como que Ele não vai dar essas coisas que são pequenas? Muitas vezes a gente fala para Deus, Deus, eu estou passando uma coisa, mas é tão pequeno, não tem importância para o Senhor. Como que não tem? Né? Deus nos ama tanto, que aquilo que é importante para você é importante para Ele. Aqui nesse púlpito, né, tem se falado muito, meu pai tem comentado muitas vezes que nessa igreja existe uma unção de prosperidade. Dá até medo falar essa palavra, irmãos. Tem lugar que é proibido, sabia? É uma palavra proibida. Tem lugares que no corpo de Cristo você fala isso, as pessoas começam a tremer, né? Tremer. Porque houve tanta distorção da palavra quanto a esse tema que as pessoas ficam assustadas. E eu quero te falar o seguinte: se existe uma distorção, normalmente esses temas são muito importantes. O diabo, ele gosta não, a missão dele é atrapalhar a nossa vida. Se tem uma coisa que é importante para você, vai ser relevante na nossa vida, ele vai querer destruir. Não sei se os irmãos estão lembrados da pregação que eu fiz lá do Jonatas, o seu escudeiro, e que naquela época só tinha 2 espadas em Israel, a espada de Jonatas e de Saul. Só o rei e o príncipe tinham espada. Porque os filisteus proibiram de ter ferreiro e para eles afiar a própria enxada, eles tinham que ir até os filisteus e pagar uma taxa. Não tinha ferreiro. Porque os filisteus sabiam que se eles tivessem espada, eles podiam guerrear. Mesma coisa, né? O diabo, ele não quer que você entenda da palavra. A palavra é uma coisa muito importante. Então, ele afasta você da palavra. Ele tira, né? Nos tira da palavra. E quando se fala de prosperidade, ser próspero, é um tema que o diabo quer que a gente não queira nem ouvir. E eu vou te falar por quê. Porque é um tema importante. É importante na nossa vida. E eu vou te provar. Mas, antes de tudo, eu quero te falar o seguinte: Jesus, ele quer estar no centro da sua vida financeira. Ele quer estar no centro disso. Então, tudo que nós vamos falar aqui, Jesus, ele precisa estar no centro daquilo que nós falamos sobre dinheiro. Mas por que, irmãos, vai vir aí nesse domingo e falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre ser próspero? Por que esse tema, né? Temos tanta coisa importante para falar. Eu vou te provar
e aperta o cinto aí que eu vou acelerar, porque essa parte não é tão importante. Então, vamos acelerar. Coloca o cinto aí, engata aí que vamos, né? Então, dinheiro é uma coisa importante? Vamos ver. Todo mundo sabe que na Bíblia está escrito, quase todo mundo sabe, na Bíblia está escrito lá sobre não temas, 365, não, 366, porque esse ano é bissexto, então Deus pensou. 366, está escrito 366, pelo menos quando eu fui pesquisar, 366. Não temas. É importante não ter medo? Importante. E sobre o amor, quantas vezes está escrito? 308 vezes. Puxa, quantas vezes? E sobre dinheiro? Quantas vezes você acha? Alguém não chuta aí? 20? 50? 100? Será que chega? Só de parábolas tem 20. Só de parábolas tem 20. Não sei quantos são o total das parábolas. Eu não fui contar também, irmãos. Eu peguei esses, eu não contei. E sobre dinheiro, que fala dinheiro, ouro, prata, 737, 737 vezes. E a quantidade de versículos que fala sobre esse tema, 2.300. Para acabar. Se Deus colocou tanto esse tema na Bíblia, você acha que é importante? Deve ser. Senão Deus não falaria tanto disso, né? Mas, que nem eu falei, muitas vezes isso é muito distorcido. E nós vivemos aqui no Brasil, em muitos lugares, eu sei, em muitos lugares, eu ouço algumas pregações de fora do Brasil, e as pessoas, quando falam sobre você ser próspero, elas falam, não estou falando daquelas teorias, daqueles, né? Não vamos falar mal de ninguém, amém? Mas você sabe o que eu estou falando. Então, existe muita deturpação disso. Existe muito negócio, existe muita negociação. Não é disso que eu estou falando. Vamos ver o que está na palavra de Deus. E eu quero que você abra em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Eu não marquei esse texto aqui, vamos ver se eu acho. 1 Timóteo 6. Imagine, não acha? Daí fica feio, né? 1 Timóteo 6, o versículo 9 e 10. Esse texto fala muito, o contexto fala muito sobre dinheiro. Paulo falando ao seu filho, ele chama, né, Timóteo, meu filho. Ele está ensinando Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10, diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consequências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Mas, irmão, você estava falando de ser próximo, agora esse versículo? Vamos continuar. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, muitas pessoas falam assim, dinheiro é coisa do diabo. Está escrito na Bíblia que o dinheiro, muitos se perderam e que ele é a raiz de todos os males? Vamos ver lá? Está escrito isso, irmãos? Eu já ouvi isso várias vezes. O que está escrito lá? Porque o amor, aí está do dinheiro, mas né, ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o coração. Aonde estiver o seu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, nós não podemos ter medo. Claro que Paulo está falando ali antes que é grande fonte de lucro a piedade e o contentamento. E ali fala aqueles que querem ficar ricos. O que isso significa? Muitas vezes as pessoas elas querem muito ficar ricas. Alguém quer ficar rico?
Não pode levantar a mão. Levanta ou não levanta? É pegadinha? Né? É pegadinha ou não é pegadinha agora? Né? Esses pregadores da pegadinha é triste. Não vou nem falar nada, tá? Eu só perguntei, mas não precisava ter levantado a mão. Mas agora eu sei os que querem. Então, ali fala, os que querem ficar ricos, mas não é o querer, é aquele querer do desejo, vou fazer qualquer coisa. Muitos que chegam na política caem nessa cilada. Eles chegam lá com boas intenções, mas eles descobrem que aquele desejo, fala, puxa, se eu quiser ficar milionário, é minha chance. E daí o que acontece, né? Todo mundo sabe. O final, infeliz. Mas é o coração que é o nosso problema. Muitas pessoas têm pouco dinheiro, às vezes bem pouco, e elas têm um amor por aquilo. Aquilo consome elas, aquilo, o coração dela, a vida delas está naquilo, no dinheiro. Tem pessoas que têm muito e o coração delas não está lá. Então, o problema não é a quantidade, o problema é o nosso coração. E ser próspero, irmãos, nós falamos assim de, né? Ser próspero é diferente de ter muito dinheiro. Sabia que tem pessoas que têm muito dinheiro e vivem uma vida medíocre? Conheço histórias de pessoas, histórias reais, de pessoas que são muito, chega de muito, ricas. Tem muito dinheiro. A conta faz 0,0000000, né? E fica aquele monte de zero. Só que eles andam com roupa rasgada, comem qualquer coisa, não fazem nada. Eles são ricos? Eles são prósperos? Eles vivem uma vida? Não. Né? Não são. E essa questão, que ali o versículo de Timóteo que diz, o versículo 9, né? Que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e na perdição. Irmãos, existe uma questão, muitas pessoas nesse mundo, eu espero que seja as pessoas do mundo, não sejam as pessoas de Deus, que estão trabalhando tanto que elas passam a vida buscando dinheiro. Você conhece pessoas que buscam dinheiro? Trabalha. A Bíblia diz que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma, né? E isso foi o Paulo que falou, não é Velho Testamento, não é, né? Aquele que não quiser trabalhar, não coma também. Não estou falando, nós devemos ser pessoas trabalhadoras. Mas aquelas pessoas que dão a sua vida, elas desgastam a sua vida e daí elas conseguem uma quantidade muito boa de dinheiro. Mas sabe o que acontece depois? Elas descobrem que naquela busca, elas perderam a saúde. Aí elas gastam todo o dinheiro delas tentando conseguir a saúde. E, irmãos, não consegue. A maioria das vezes não consegue mais. Elas passam a vida inteira só trabalhando, só se desgastando, e elas perdem as pessoas que elas amam. Elas não passam tempo. Às vezes elas tratam tão mal as pessoas que elas amam, depois elas estão ricas e elas não têm mais ninguém. Essas pessoas são prósperas? Essas pessoas, é essa prosperidade que Deus tem para mim e para você? É essa boa vontade de Deus para nós? Né? Então, é muito triste isso, mas é a realidade que a gente vive. E nós devemos ter o nosso coração muito bem centrado, para não cairmos nessas ciladas. Paulo falou para Timóteo, cuidado, essas são ciladas que nós podemos cair. Em Gênesis 39, 2 e 3, tem um versículo que eu gosto muito, e eu já falei outras vezes, mas eu quero ler de novo esse versículo. Gênesis 39, 2 e 3 diz o seguinte: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. A Bíblia diz ali no começo, mas o Senhor era com José. Em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé,
fala de José. E fala que ele estava na casa de Potifar e o Senhor estava com ele. O autor de Hebreus também notou essa peculiaridade. Não sou só eu que estou notando em Gênesis. Quem escreveu Hebreus também falou lá. E José estava lá, o egípcio notou que o Senhor estava com ele. Obrigado. Então, o segredo de José, a Bíblia diz que José era um homem próspero. Ele era um abençoado. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. E qual que era o segredo dele? Trabalhar demais, se esforçar, o seu braço. Ele já era próspero na casa do pai dele, sabia? Ele se vestia melhor que todos os irmãos. Ele tinha umas blusas bonitas. Ele era praticamente o fiscal, ia ver se os irmãos estavam trabalhando bem. Ele sempre foi abençoado. Mas, quando ele foi para o Egito, ele virou um escravo. Tiraram as roupas dele para ver se ele estava em condições físicas boas. Com certeza chegaram lá, abriram bem a boca dele para ver se tinha dentes bons, né? E venderam ele por uma miséria de dinheiro. E ele se tornou um escravo. Mas ali fala que ele era um escravo. E no outro versículo diz que ele era um homem próspero. Então, muitas vezes, a situação que nós estamos vivendo não define quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos prósperos, nós somos abençoados. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor era com José. A Bíblia diz em Mateus 28, 20, o último versículo de Mateus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, meu irmão, você tem a mesma promessa que José tinha. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e por isso ele foi um homem próspero, mesmo sendo um escravo. Você está em condições melhores que José. Eu garanto. Você está vestido, você está sentado numa cadeira, né? Mesmo que você esteja num trabalho difícil, você não é escravo. Você sabe a língua de onde se mora, você tem família, você tem igreja, você tem pastor, você tem discipulador, você tem gente que se importa com você. O teu pai está perto, tua mãe ou teu irmão, você não está sozinho. Nós estamos muito melhores. E nós temos a mesma promessa. Jesus disse, e eis que estou convosco. O Senhor está com você. Então, nós precisamos pegar essa promessa e tomar posse para nós. Ah, meu irmão, mas eu não quero ficar muito rico. Amém? Não é todo mundo que vai ficar milionário, só alguns aqui. Né? Só alguns. Então, Deus quer te dar uma vida boa, uma vida que Ele possa te usar também com dinheiro. Depois nós vamos falar disso. Né? E a prosperidade, ela não é só as coisas financeiras. Isso é o menor. Mas, incrivelmente, isso é o que mais causa impacto nas pessoas. Se uma pessoa ela é abençoada, as pessoas falam assim, o que está acontecendo com você? Né? Elas param para te ouvir. É uma coisa que traz impacto. Mas para a nossa vida, tem que ser a coisa menos importante. O que eu estava falando agora há pouco? Que muitas pessoas se tornaram muito ricas e perderam a sua saúde nisso. E daí que depois elas fazem, elas gastam todo o dinheiro de novo querendo conseguir a saúde. Faz sentido uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Né? Imagine. Não faz sentido, mas é o caminho natural do ser humano. Mas nós precisamos da sabedoria de Deus para não fazermos isso. Deus não quer isso para nós. Deus quer Ele nos prosperar. Ele não quer que nós façamos com todo o nosso esforço e um dia a gente chega lá. Se você for muito esforçado, muito trabalhador, um dia você fica rico. Se for bem esperto, for bem organizado, fica. Rico, assim, milionário, digo, mas fica muito bem. É só fazer tudo muito certinho. Só estudar. Né? Existem várias leis, se você gastar menos que você ganha,
Se você guardar um percentual, blá, 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 blá. Mas Deus, Ele quer nos dar a bênção dEle. E é isso que nós temos, é o nosso presente, Ele já nos prometeu. E a prosperidade, então, é muito mais do que dinheiro. Viver bem na família. Hoje eu estava na hora do almoço, quase na hora do almoço, né? O João saiu brincar com um carrinho para fora e a Ana fazendo festa. E aí eu falei, vou levar a Eva para ver os dois. E a Eva é que mais se divertia com o carrinho. Pedalava e gritava, né? E eu na rua, olhando meus 3 filhos. E falei, Deus, eu sou o homem mais rico desse condomínio. Eu sou o mais rico. Porque olha aqui. Eu acho que lá, não sei se tem gente que tem 3 filhos, né? Então já começa por aí. Hoje, ter 3 filhos, irmãos, é uma raridade, tá? É uma raridade. Você chega, essas pessoas olham, diz que quando é gêmeos ainda, então é o espetáculo da terra, né? Mas as pessoas olham assim, eu cheguei num culto e tinha um missionário lá muito legal, e ele se tornou nosso amigo. Acho que vocês vão conhecer eles um dia desses. Muito, muito legal o missionário, um homem de Deus. E ele chegou assim, né? E não pode perder a piada, né? Ele falou, 3 filhos, meu irmão? Você tem TV em casa? Eu falei, tem, irmão, anda desligada. Ela falou, tá. Né? Então, só que daí o que aconteceu? Passou uns dias, a esposa dele engravidou. Eu falei, irmão, vou ter que devolver a tua piada, né? Daí, só que, infelizmente, a esposa dele perdeu o bebê, né? Né? Assim, bem no comecinho. Mas, hoje, é uma raridade. E os nossos filhos, quanto vale? Por quanto que eu vendo um filho meu? Nem por 1 bilhão, 2 bilhões, você não é a melhor coisa que nós temos nessa terra. Depois eu vou falar aqui de Abraão. Abraão tinha muitas coisas, mas ele não tinha nenhum filho. O que ele falou para Deus? Deus, eu tenho tanto, vai ficar para o meu servo, né? Vai ficar para o meu servo tudo que eu tenho. Então, nós somos abençoados, a nossa família, né? Ela é muito importante, é a nossa prosperidade. Nós temos Jesus vivendo conosco, a presença do nosso amado, do nosso Pai. E isso tem um valor incrível, né? Nós temos os frutos do Espírito, amor, alegria, paz. Vou parar por aqui, vou falar mais o resto. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? O fruto do Espírito o dinheiro não compra. Não existe. Pode ser o maior bilionário, né, dessa terra, ele não consegue ter o fruto do Espírito. E sabe o que acontece com muitas dessas pessoas muito ricas? Elas ficam muito ricas e elas não deixam nada para sua família. Você já viu isso acontecer? Eu vi muito. Você olha lá, fulano lá, Bill Gates, né? Não estou falando mal dele, não sei. Não estou falando se é ele exatamente, mas esses caras assim, esses caras os maiores do mundo. O que acontece? Sai lá na mídia lá, fulano de tal, doou tudo para tal lugar, para tal coisa, não deixou nada para os seus filhos. E vira aquela briga, aquela coisa terrível, porque eles não têm família, eles têm status, têm dinheiro para comprar uns brinquedinhos, né? Até que uns daqueles eu queria para mim, sabe? Uns que fazem, né? Uxa vida, né? Um brinquedinho desse, uns que andam na água assim. Eu tenho um vizinho que é bem boy, sabe? Bem boy não, ele é fazendeiro, né? E esses dias ele chegou de jet ski lá. Falei, puxa vida, um jet ski, né? Eu queria uma lancha, eu queria muito mais do que um jet ski, mas, né? Que tal que um dia Deus me dá? Acho que não, né? Mas as pessoas fazem essas loucuras na sua vida, buscando dinheiro, para comprar um brinquedinho. E sabe que depois que acontece? Isso eles mesmos falam, não sou eu que estou falando. Eles falam, puxa vida, minha vida não tem sentido nenhum. Esses brinquedinhos não tem graça nenhuma. Então, veja, né, como as coisas são, muitas vezes, muito, né, complicadas nesse ramo. João, eu quero que você abra em João. Vamos lá abrir a Bíblia para nós. E eu tenho que acelerar aqui, vamos botar o cinto aí, que não vai dar certo. João 3, 3 João, desculpe. 3 João é a epístola. 3 João, o versículo 2. Terceira epístola de João, versículo 2.
3 João, versículo 2, diz o seguinte, eu vou ler na versão King James, que eu achei muito boa essa versão. João está falando, ele mandou essa epístola, né, ao Gaio, o seu amado Gaio. Ele fala, amado, oro na expectativas que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Versão ali, ó, amado, oro na expectativa que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Achei que estava outra versão ali para ele ler, né? Mas outra versão diz que sejas próspero, assim como é próspera a tua alma. João estava orando pelo Gaio. Estava orando por quê? João sabia que Gaio, ele era próspero na sua alma, mas que ele estava com dificuldades na saúde, estava com alguma dificuldade na parte financeira. Sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes. Então, João estava orando por Gaio. Nós podemos orar por nós mesmos, nós podemos orar pelos outros. Deus quer que nós oremos, porque às vezes fala assim, vou orar sobre dinheiro. Será que Deus quer que eu ore sobre isso? Parece um tema tão mundano, né? João estava orando para Gaio, para que assim como a sua alma era próspera, ele tivesse prosperidade na saúde e prosperidade também nas coisas materiais. Eu estou falando isso porque eu quero que você entenda que Deus, ele acha que isso é importante para você. E nós sabemos que o dinheiro causa muitos problemas, o excesso de dinheiro, mas a falta, a dificuldade financeira, né, nos casamentos, é um dos grandes problemas que os casais passam, a parte financeira. Se as coisas estão difíceis, o casal tem dificuldade. E Deus sabe disso. Ele sabe que na nossa vida nós precisamos disso. E Ele se importa com isso. Mas eu não poderia falar tantas coisas e deixar de lado uma coisa que muitas pessoas, que se a porta estivesse aberta, iam querer sair para fora, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de ser abençoado, e eu quero que você entenda que Deus quer que você seja abençoado nessa noite, que Ele se importa com você, e isso que é mais importante, né? Ele ama você tanto. Mas existe um tema na Bíblia que fala sobre dízimo. E também eu queria falar algumas coisas que eu acho muito importantes sobre isso. Eu não quero falar que você tem que dar o dízimo, tá, irmão? Não vou falar isso. Não vou falar, irmãos, tem que dar o dízimo. Não vou falar. Sabe o que Paulo falou em Hebreus 5? Não abra lá, não. Deixa para você abrir em casa. Hebreus 5. Ele fala lá sobre Melquisedeque. E quando ele fala sobre Melquisedeque, depois nós vamos ver, a história de Melquisedeque é a história do dízimo. Primeira vez que o dízimo é falado na Bíblia. Uma das primeiras vezes, né, que Abraão deu o dízimo. E ele fala depois assim, irmãos, eu tenho umas coisas muito difíceis para falar para vocês, mas vocês ainda estão no leite, vocês não conseguem tomar um alimento sólido. Muitas vezes, o dízimo é um alimento bem sólido, sabe? Eu aprendi muito cedo disso, eu não tenho dificuldade na minha vida, não estou me gloriando aqui, irmãos, não tenho dificuldade sobre isso, não é uma coisa que eu tenho minhas dificuldades, isso não é uma delas, mas de vez em quando eu falo assim, puxa, acho que eu preciso de um leitinho para tomar junto, né, porque fica meio sólido, né, então, dízimo é uma coisa que pega muito, eu não quero que você fique chateado, tá, eu vejo muitas vezes que é colocado uma carga, e isso não resolve na vida das pessoas. Deus, Ele quer trazer um entendimento. Se você falar assim, eu não gosto desse tema, só falar uma coisa para você, não feche seu coração, não feche a sua mente. Se você não gosta disso, Deus, fala comigo. Se tem alguma coisa aí de especial, fala comigo. Porque Deus, Ele te ama. Se Ele quer te falar isso, é porque é importante para você. Né? Então, vou começar aqui, eu vou ter que acelerar meu céu. Eu só estava na introdução, irmãos. Então, em hebraico, dízimo, ele é uma palavra lá, massé. E rico é aser. Então, quando o judeu ouve isso,
Ele fala assim, o rico está dentro do dízimo. Para ele é tudo a mesma coisa. Você acha que o judeu dá o dízimo? Ele dá muito. Ele aprendeu isso e é uma coisa natural dele. Até a palavra está junto. É como se dízimo para nós fosse ricote. Falar, nossa, dízimo e rico é a mesma coisa. Né? Muito parecido. Então, só estou falando isso com uma brincadeira. Era para ser engraçado, irmãos, mas ninguém riu. Mas, né? Então, o dízimo, eu quero falar para vocês uma coisa. Muitas pessoas falam assim, que você é obrigado a dar o dízimo. O dízimo é uma lei. Eu quero te falar uma coisa. O dízimo é muito mais do que uma lei. Meu céu, agora ficou estreito. O dízimo ele é uma verdade. E ele foi dado por Deus muito antes dos 10 mandamentos. O dízimo já existia antes dos 10 mandamentos. Não é uma coisa que veio depois, né? Você vai ver que Abraão, ele deu o dízimo de tudo. De tudo. Sabe? Ele não deu o dízimo do que ele ganhou aquele mês. Nós damos o dízimo do que a gente ganha. Se você dá um presente, quem é dizimista aqui não precisa levantar a mão. Vamos fazer. Você dá o dízimo quando você ganha um presente? Você dá um dízimo quando... você dá um dízimo quando você ganha um presente? Nossa vida. E se alguma coisa dá muito certo, lá você ganha um negócio, você dá o dízimo? Não, eu só dou o dízimo do meu salário. Nossa, e já não está bom isso? Né? Então, Gênesis 14, 17 a 23. Vamos abrir lá, porque é importante esse texto. Gênesis 14, é comecinho da Bíblia, irmãos. Eu vou correr aqui, você consegue depois ir lendo junto lá. Gênesis 14, do 17 ao 23. Diz o seguinte: após voltar Abrão de ferir a Quedor, Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Abraão foi lutar com os vários reis lá que levaram Ló, né? Resumindo a história aqui. E quando ele voltou de uma vitória extraordinária. Acho que era 5 exércitos, se eu não estou enganado. Ele foi lá e derrotou os 5 exércitos e trouxe todo o pessoal lá que era de Sodoma e Gomorra, que tinham levado como escravos de volta. Apertou o cinto, que estou acelerando. E daí, o que aconteceu? Chegou ali, quem que saiu primeiro ao encontro dele? O rei de Sodoma. Quando nós temos muitas vitórias, quem saiu em primeiro ao encontro dele foi o rei de Sodoma. Aqui é uma figura do diabo. Ele se aproveita dessas horas, querendo, né, mudar a sua cabeça e te, né, pegar no pulo. Só que depois fala o seguinte, ó, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão palavra proibida, dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, entrou de novo o rei de Sodoma aqui. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. O diabo sempre se preocupa com as pessoas. Dinheiro, se tiver muito, você perde muito, tanto faz, né? As pessoas da sua família, as pessoas que você ama, é isso que importa. Para o diabo, né? Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Abraão falou: nada disso que é teu, eu quero. Toma, é teu, leve. Porque a glória que Deus, ele sabia que Deus ia enriquecer ele. Ele falou: a glória que vai vir, que eu vou me tornar um homem próspero, mais próximo. Ele era um pouco próximo, depois estou muito mais. Não vai ser tua, rei de Sodoma. A glória é de Deus. A glória é para ele. Você entendeu isso? Amém? Vocês estão tão calados, irmãos. Vocês parecem eu quando eu estou sentado. Né? A glória é para Deus. Amém? Aleluia. Eu tô achando que eu
estou perdido aqui. Sabe quando você está pregando assim, você fala, nossa, eu estou pregando bem, né? Mas assim, quando os irmãos ficam tristes, mas eu sei que é um tema difícil, tá bom? Não vou... Então, mas eu queria voltar ali um pouquinho, que diz que o rei, né, o Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Domingo do mês? A ceia. A ceia estava aqui. Que coisa, né? E aqui fala que Melquisedeque, lá em Hebreus, você falar que não tem dízimo no Novo Testamento, está em Hebreus 7, irmãos. Fala a mesma história. Hebreus 7 fala a história de Abraão. Né? Porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da graça. Abraão era o pai da fé. A Bíblia diz, Romanos, que Abraão, ele é o nosso pai. Amém? Diz que nós temos as bênçãos de Abraão. Amém? A Bíblia diz que Abraão, ele foi abençoado. E é a primeira vez que aparece uma palavra lá que significa Baraque. Você já viu falar do presidente dos Estados Unidos, ex-presidente, 2, 3 vezes atrás? Barack Obama. Toda vez que ele ia para Israel, ele falava, meu nome é Barack, eu sou abençoado. Nós somos filhos de Abraão. Abraão tem a bênção, ser abençoado em tudo que fazia. Abraão ia para o lado que era só pedregulho, e Ló ia para o lado bonito. Abraão era próspero, não importava, ele tinha a bênção de Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, nós temos essa bênção conosco. Por isso que o autor de Hebreus, lá em Hebreus 7, ele vai falar sobre dízimo, ele fala sobre Abraão, porque isso tem a ver conosco. Se ele fosse falar lá sobre Moisés dando as tábuas, ele falar, não, aquilo lá era para o povo de Israel, eles entregavam o dízimo para o sacerdote. Ele fala lá em Hebreus que nós não entregamos mais o dízimo para o sacerdote, nós entregamos a Jesus. Porque nós não estamos mais sobre a ordem levítica. Ah, mas aqui tem levitas. Irmão, nós podemos falar outro dia. Isso, quem está aqui em cima não é levita, né? Eles são pessoas que adoram a Deus. Né? O ministério levítico acabou. Mas eu achei muito legal isso aqui. E tem muitas coisas que eu escuto, que a gente pega. Mas quando eu li isso, eu senti de Deus no meu coração uma coisa. E eu nunca ouvi isso antes. Eu vou te falar. Que primeiro Abraão, ele recebeu pão e vinho. Isso já ouvi, que é a ceia. Mas ele deu o dízimo depois que ele recebeu o pão e o vinho. Ou seja, ele, naquela hora, a Bíblia diz aqui que Melquisedeque, lá em Hebreus, fala que Melquisedeque não teve antecessor, não teve pai, não teve mãe, ele não teve genealogia, alguns dizem que é o próprio Jesus, outros dizem que é um tipo, mas não importa, né? Ele aqui está como se fosse Jesus, porque diz que o menor, Hebreus fala, entrega o dízimo ao maior, e o maior abençoa o que é menor, correto? Quem é maior, abençoa o que é menor. O que é menor, entrega o dízimo ao que é maior. E Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era muito maior que ele. Ele era, ali fala rei, lá, né, rei de justiça, rei de paz. E Abraão, com certeza, né, ele olhou, recebeu pão e vinho, e ele teve uma revelação de Jesus. Porque nada na Bíblia é por acaso. Nós temos aqui os mesmos ingredientes da ceia. E Abraão, ele teve uma revelação do que Jesus fez por nós. Abraão, ele entendeu. E quando ele entendeu o amor de Deus para com ele, que Deus era capaz de entregar o seu filho por ele, que Deus nos remiria e que hoje nós poderíamos ser a justiça de Deus em Cristo, nós poderíamos estar perdoados por Deus, remidos de todo pecado, e nós sermos santos, sermos limpos, lavados, sermos filhos. Ele falou, tudo que eu tenho não significa nada, porque quando ele entrega o dízimo, ele está dizendo, Deus, tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor. Porque o dízimo, ele tem um significado muito importante. 10
eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir. 10, ele é o número que representa o todo. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos dizendo, Deus, tudo o que eu ganhei, tudo pertence ao Senhor. Tudo é dedicado a Ti, Deus. Amém? Efésios 1:3 diz o seguinte, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas aqui estão as bênçãos da terra? Aqui diz bênçãos espirituais. Quero te dizer uma coisa, as coisas da terra são as coisas que passam, não são as coisas mais importantes. A gente acha que o que é real, o que é palpável, isso é mais real do que o que é palpável, é mais real do que é espiritual. O que é espiritual está longe, não é real. Mas na realidade as coisas espirituais são muito mais reais do que as coisas aqui palpáveis, materiais. Por quê? As coisas materiais, elas têm um fim. As coisas espirituais, elas não têm, elas são eternas. Então Deus, Ele quer nos encher de todas essas bênçãos espirituais em Cristo. Ele quer que nós possamos viver essas bênçãos na nossa vida. Eu queria convidar o grupo de louvor para nós. E eu, enquanto o grupo vem aqui na frente, eu quero contar um testemunho sobre o dízimo. Tinha muita coisa para falar aqui, mas não encaixou. Mas eu quero contar um testemunho que eu vivi na minha vida já faz uns 7 anos, eu acredito. E para você entender que muitas vezes a gente não está entendendo o que está passando na nossa vida. Eu tinha uma empresa que eu comecei junto com meu pai, que era uma empresa de lajes pré-moldadas. Eu era sócio dele, ele me convidou porque eu era engenheiro e ele tinha um barracão, e a gente fez uma sociedade. E eu comecei a produzir essas lajes. Eu estudei muito, Deus me deu uma graça de conseguir fazer um sistema de lajes que não tinha aqui na cidade, parecido, era o mesmo sistema, mas com uma qualidade que era muito melhor. E eu falei, Deus, esse negócio vai bombar, né? Eu tenho uma estrutura, tinha um vendedor que era muito bom, tinha um barracão que era muito grande para trabalhar. Eu tinha uma visão que eu via que era muito boa, que hoje as empresas estão adotando, que é terceirização de frota, que é você fazer, eles chamam de asset light, não adquirir os ativos. As empresas fazem isso hoje, e Deus me deu aquela visão naquele tempo, eu falei, eu não vou adquirir caminhão, eu não vou adquirir isso, eu vou fazer tudo terceirizado. E eu fazia conta, botava no Excel. Se você não gosta de Excel, irmãos, é uma bênção. Excel foi desenvolvido por Deus. Brincadeira. E eu colocava lá, nossa, falei, Deus, isso daqui é muito bom. E daí comecei a trabalhar e tinha os melhores funcionários. Irmãos, eu não conheço gente tão trabalhadora como os caras que trabalhavam comigo. O Josué conhece, os polacos. Eram umas máquinas. Ninguém conseguia trabalhar com eles, isso era uma dificuldade, porque eles eram tão fortes e tão rápido, né? Então eu tinha tudo para dar certo. E daí sabe o que aconteceu? Meu pai falou, sabe uma coisa? Estou pensando em passar a minha parte para você. Você me paga aqui, fazer um acerto e você fica com a empresa para você. Ele estava meio bonzinho de coração, que Deus tocou no coração dele. Eu falei, tá bom, só que você vai ter que pagar o aluguel do barracão. Eu falei, tá, justo, né? Fez um preço razoável, né? Acho que era razoável, né? Acho que era. Então, e daí, beleza. Eu falei, puxa vida. E daí sabe o que aconteceu? Eu fui orar. Eu estava nos dias assim, bem animados, bem pentecostal. E Deus tocou no meu coração. Eu falei, Deus, eu perdi um sócio.
Mas agora eu sou dono da empresa sozinho, né? E esse negócio vai bombar. Eu vou ficar rico com essa coisa. Daí, Deus tocou no meu coração. Eu falei, puxa vida, nada é meu, tudo é de Deus. Eu falei, Deus, o senhor quer ser meu sócio? Meu pai era meu sócio, agora eu passo para outro pai, né? Bem bom esse. E eu fiz um acordo com Deus. Irmãos, estou contando loucura de gente louca, tá? Loucura de gente louca. Eu fiz um acordo com Deus, falei, Deus, o Senhor vai ser o meu sócio. Aí eu pensei, eu tenho o melhor produto, eu tenho a melhor equipe, eu estou com uma estratégia muito boa de não ter ativos. E eu tenho o melhor sócio do mundo. Gente, 50%. Falei, Deus, 50-50, não tem majoritário aqui, ó. É metade, beleza? Beleza. O que eu fazia? Todo lucro que a empresa dava, 50 era de Deus, eu entregava para a missão, fazia tudo que... E eu fazia isso com o coração muito alegre. Mas passou um mês, passou 2, falei, esse negócio vai começar a melhorar. E foi do mesmo jeito. A empresa dava lucro, a empresa ia bem, mas a empresa não crescia, não dava certo as coisas. E aquilo começou a se tornar um peso na minha vida, uma dificuldade. E eu sei que no final a empresa do meu pai acabou fechando e não fazia sentido nenhum eu ter aquela empresa. Eu falei, Deus, eu convidei o senhor para ser sócio, vamos fechar agora. E a empresa faliu. E eu terminei a empresa, calculei lá, falei, nossa, o lucro foi bom, mas muito pequeno. Deus, aonde que eu errei? O senhor não queria ser meu sócio? Eu não entreguei o dízimo, eu falei, Deus, o senhor vai ser meu sócio, não é 10%, é 50%. Falei, onde que eu errei, Deus? Eu fiquei aqui no meu coração, mas falei, Deus, águas passadas, né? Um dia eu vou entender isso. E agora, nesses últimos anos, Deus voltou a me lembrar disso. E semana retrasada, Deus falou comigo sobre isso de novo. Eu tinha vários concorrentes aqui na cidade que me odiavam, sabe que concorrentes se odeiam, né? E hoje eles são meus amigos, assim, companheiros, porque eu compro o produto deles, o produto que eu fazia, eu compro para minhas obras. E eu estava fazendo uma obra e eu lembrei de todas as dificuldades que eu passava. Não dava certo uma coisinha porque é erro do construtor. Não dava uma coisa certa porque era erro do não sei quem. E todas aquelas dificuldades, e aquela luta, e aquela coisa. E eu falei com aquele homem lá, que é uma pessoa bem rica da cidade, construiu já vários prédios, é dono de prédios da cidade. E ele sofrendo com aquelas coisas da minha obra. Eu falei, Deus, o Senhor apesar de eu na hora não entender nada, o Senhor me abençoou que essa minha empresa faliu. Foi uma bênção na minha vida. Então, eu quero te dizer isso o seguinte, muitas vezes alguma coisa na nossa vida não dá certo. Eu falei, Deus, mas a tua palavra diz que quando eu dou o dízimo eu sou abençoado. Como que eu não fui abençoado nesse caso? Eu não fiquei com raiva de Deus, não fiquei com isso. Não fiquei muito chateado, mas eu fiz algumas perguntas para ele. Deus, alguma coisa não bateu aqui, eu quero entender isso. E hoje eu entendo. Hoje eu não tenho aquele peso. Se eu tivesse aquela empresa, se ela tivesse crescido e se tornado a maior empresa, Ponta Grossa, Curitiba e o Paraná, que era o que eu via que tinha potencial, tinha todo o potencial para isso acontecer, eu teria uma vida tão agitada, com tanta complicação, que eu não conseguiria viver bem. Eu não teria qualidade de vida. Eu poderia ter muito dinheiro até, eu poderia ter um status, ter uma empresa grande, mas a minha vida seria muito difícil. Eu olhei para aquele homem e me deu uma dor no coração. Eu quase falei para ele que ele não precisava fazer aquilo, mas é o trabalho dele. Eu falei, puxa vida, vai lá, né, amigo, tem que fazer isso. Mas eu me vi naquele homem e eu vi que Deus me trouxe uma bênção de uma empresa ir à falência. Então, muitas vezes a gente não entende, né? Talvez, se eu não tivesse um bom sócio, ele não teria fechado a minha empresa, eu estaria penando, né? Então, talvez não, com certeza, né?
E eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu não ia falar isso, mas eu sinto no coração de falar. No último ano, esse ano passado, Deus colocou... Já vamos cantar, tá, irmãos? No último ano, Deus colocou no meu coração fazer uma oferta para uma situação. E eu baquei. Eu falei, Deus, tá meio puxado para mim isso aí. Sabe? E eu falei, Deus, eu preciso de um pouco de leitinho aqui para engolir, que tá meio sólido isso, né? Mas depois Deus confirmou no meu coração e Deus tem trabalhado em mim, né? Quem tem alguma coisa e Deus pede e você vai dar, sabe que às vezes dói. Às vezes dói. Mas eu dei com tanta alegria e aquele projeto acabou acabou bem no final do ano. E eu tenho uma organização financeira na minha vida, assim, tipo, nos mínimos detalhes, né, da empresa, da minha casa. Faz muitos anos que eu tenho assim. E eu fechei o ano e dia 29 de dezembro, assim, eu falei, Deus, esse ano foi um ano tão abençoado. Não tinha chance de ser tão bom. Não tinha chance. Eu não tinha tantas obras, as minhas margens estavam muito apertadas, estava muito difícil. Eu falei, vai ser um ano bem ruinzinho, né? Difícil. Eu fechei o ano, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não me toquei na hora. Tem coisas que Deus só fala com a gente depois. Eu lembrei disso essa semana. Foi o melhor ano das finanças das minhas construções. Foi o melhor. E eu falei, Deus, como que pode? Não faz sentido, não tem número, não tem margem. Mas Deus fez. Eu nem percebi, mas Deus faz. Né? Eu queria que você entendesse algumas coisinhas sobre, quando a gente fala de dízimo, fala de dar. Você sabe que os ricos, os ateus, eles têm uma lei. Eu li muitos livros sobre finanças, sobre como ficar rico, eu li. Eu tenho uns 10, 20 lá, se você quiser. Não, eu não vou emprestar, porque quando a gente empresta não volta, mas eu te dou a lista. A maioria das pessoas, né, o homem mais rico da Babilônia, blá, 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 todos. As pessoas ricas, elas ensinam os seus filhos o seguinte, você tem que dar. Eles falam. Os ateus falam isso. Eles não falam que é para Deus, eles não falam nada, eles falam você tem que dar. Existem umas famílias do Brasil que são as mais ricas, que tem aeroporto para a família das pessoas irem lá em São Paulo, particular. Os caras são... E acontece uma catástrofe, sabe o que acontece? Eles estão lá, ajudando. Eles ajudam o hospital de câncer, eles ajudam crianças, eles põem crianças na escola, eles dão. Sabe por quê? Existe uma lei. Quem dá, recebe, está escrito. E essa lei, irmãos, eu digo, isso daqui a gente precisa saber, você precisa saber, você precisa entender. Isso daqui, eu falei, o principal, a mensagem de hoje, é que Deus te ama, Ele se importa com você, com os mínimos detalhes da sua vida, isso é importante. Mas, nós precisamos receber, e Deus tem tantas pessoas que você pode abençoar. Irmãos, existem tantos missionários passando dificuldade hoje. Olha, eu não ia falar isso de novo, vou falar. A minha esposa faz parte de uns grupos de missionários, de mantenedores, pessoas que abençoam os missionários. Eu quero que vocês pensem isso no teu coração, que eu creio que Deus quer plantar alguma coisa no teu coração nessa noite sobre isso. E lá no grupo dos missionários, esses dias ela me contou, e eu quase chorei, e agora estou chorando. Lá tem oferta, sabe de quanto? Que eles dão para os missionários? R$5. Eles mandam o comprovante lá no grupo, irmãos. As pessoas vivem pela fé. Elas trabalham para Deus. E as pessoas vão ofertar para elas R$5, R$8. Eu falei para minha esposa, eu quero ver isso. Eu não acredito.
Eu acho feio homem chorando, irmãos. Diz que mulher chora bonitinho, né? Mas eu creio que Deus quer tocar no teu coração essa noite. Deus quer te abençoar. E você pode ser bênção em muitas famílias que estão tendo dificuldade, tendo necessidade. Eu olhei o celular, irmãos. Eu não duvido da minha esposa. Eu sabia que era verdade. Mas eu falei, eu quero olhar isso para mim gravar na minha mente. Para eu poder falar para as pessoas. Hoje eu estou falando para você. Então, como você vai dar o dízimo teu, o que Deus tem no seu coração, Deus tem dado para você? Você não precisa dar como um mandamento. Você pode dar de coração, com amor. Como Abraão deu, nós devemos dar como ele deu. Ele deu porque ele teve a revelação de Jesus, ele teve a revelação do amor de Deus, ele teve a revelação que Jesus era tudo para ele. Nós falamos no último culto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso dinheiro é para ele também. É isso que ele quer. E a Bíblia diz que ele vai fazer muito mais. Ou a tua empresa pode ir à falência também, né? Mas é o melhor para você, é o melhor, foi o melhor para mim. Hoje eu sou muito grato a Deus, eu dou glória a Deus por isso. Eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma qualidade de vida, eu posso passar tempo com os meus filhos, não posso passar muito tempo, mas eu posso passar bastante tempo com eles, e eu sei que quando eu ficar velho, eu vou falar, isso foi a melhor coisa que eu fiz. E se eu tivesse com uma empresa próspera, abençoada, muitas vezes, que era o meu caso dessa empresa, ia me sugar tudo, e eu estaria longe deles. O João, quando era pequenininho, eu não conseguia aproveitar muito dele. Eu saía de manhã de casa às 5:30, 6 horas, via o sol nascer, orando, e saía. E voltava para casa às 9, às 8. E a vida das pessoas que trabalham muitas vezes é assim. E Deus quis me dar algo melhor. E Deus quer te dar algo bom para você. Não quer dizer que você vai se tornar milionário, mas Ele quer te encher. Nós podemos dar também como um privilégio, como uma declaração, porque você só pode dar aquilo que você tem. Aqueles que são miseráveis, muito pobres, eles não podem dar. Mas se você dá, você está declarando, você fala, mas eu tenho bem pouco. Mas declarando, eu tenho para dar. E a Bíblia diz em 2 Coríntios que nós devemos dar com alegria, sem constrangimento. Isso tem que brotar do teu coração. Então se você eu tenho dificuldades com relação a isso, você fala assim, esse alimento é sólido demais para mim, não me desce, né? Nós somos, às vezes, crianças, e amém por isso. Se isso está difícil para você, fala a Deus, me revela, fala comigo, me mostra, se o Senhor tem isso para mim, fala comigo, me ensina. Deus quer te ensinar, amém?